Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam tudo bem por aí. Que aqui, graças a Deus, eu e minha família estamos bem. Débora, Micael e Alicia. Então, eu queria já iniciar esse nosso encontro mais uma vez aí nesse nosso estudo, nosso seminário sobre o livro de Jonas. E a gente gostaria que a gente estivesse orando. Senhor, que o Senhor possa nos usar como instrumento vivo e poderoso nas tuas mãos, que a tua graça maravilhosa, que o teu poder possa se fazer presentes e que a gente, de alguma maneira, possa ser um instrumento nas tuas mãos para pregar o teu evangelho e anunciar a tua voz. Faça com que o coração dos meus irmãos seja um terreno fértil para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos, a gente vai estar continuando aqui, a gente vai estar fazendo hoje uma pequena reflexão, um pequeno estudo sobre o capítulo 3 de Jonas e de uma forma como é que isso pode afetar a nossa vida, de que maneira isso pode nos abençoar, de que maneira isso pode impactar a nossa vida. E a gente vai estar trabalhando e iniciando aí esse. E aí a gente tem falado essa semana sobre o Deus que não cabe na lógica humana nesses 2 semanas que se passaram, a nossa terceira semana. A gente está falando uma jornada pelo livro de Jonas, onde a graça de Deus desafia tudo que achamos que sabemos, né? A gente tem falado de um Deus que não cabe na minha lógica, né? No nosso raciocínio, no nosso intelecto humano, né? Um Deus que extrapola, um Deus que excede ao nosso entendimento humano, e graças a Deus por isso. E a gente vai ver como o capítulo 3 dele vai trabalhar isso conosco. Antes de a gente estar entrando, eu queria que a gente fizesse um pequeno retrospectivo, um pequeno resumo de tudo aquilo que a gente falou na primeira semana, no primeiro capítulo, e que nós falamos no segundo capítulo, que foi o segundo estudo. No primeiro capítulo, a gente falou de quando a lógica humana direciona os caminhos, e a gente esteve trabalhando sobre qual foi o chamado de Jonas, sobre como isso conflitou com o chamado de Deus, a vocação que Deus tinha para ele, o chamado, e também de que maneira isso afetou as convicções pessoais dele. A gente também falou sobre uma igreja adormecida, quando a gente falava enquanto Jonas dormia no porão e os marinheiros lutavam para sobreviver, enquanto o crente, o profeta, dormia tranquilamente enquanto a vida das pessoas estava em risco. A gente também falou sobre os gentios sedentos, porque quando o barco estava prestes a se deparar, prestes a acabar com tudo, quando a lógica humana naquele momento diria que eles iriam morrer, cada um começou a clamar ao seu Deus. E a gente percebe que eles estavam sedentos, eles buscavam um tipo de Deus, eles tinham uma fé que não estava focada no Senhor. E a gente falou também, por fim, num Deus que se revelava na tempestade. Ou seja, a gente percebe que a graça de Deus se fez manifesta na vida daqueles marinheiros que tinham uma fé centralizadas em algo que não tinha a ver com Deus. Então a gente vai perceber que na tempestade Deus se revelou para aqueles marinheiros, ou seja, quando tudo parecia que tinha acabado, quando o barco parecia que se despedaçar, quando a lógica humana dizia que acabou, Deus vai e se revelou na tempestade e trouxe bonança. E aí no capítulo 2 a gente bateu um papo quando a lógica humana é desafiada pelo poder da oração. E a gente bateu um papo sobre o ventre do peixe. E a gente botou que o ventre do peixe era um castigo ou uma sala de aula? Será que era uma oportunidade de Jonas se rever, de Jonas se reencontrar, de Jonas colocar diante de Deus aquilo que estava tendo problema, os problemas que aconteceram? A gente também viu que a oração como canal de transformação, porque à medida em que Jonas orava, à medida que Jonas abriu o coração dele, Jonas se reaproximou de Deus, Jonas se reconectou com Deus. E à medida que nós estamos mais próximos de Deus, naturalmente nós estaremos mais parecidos com Ele e o nosso caráter continua a ser transformado. A gente também falou de uma oração que se apresentava na diversidade, onde naquele momento em que ele estava ali no ventre do peixe, onde ele já também não tinha muita esperança, a gente percebe que ele começa a orar, ou seja, aí a gente bateu um papo. Será que a gente precisa só orar na diversidade? Será que a gente não pode também estar orando em outros momentos, quando as coisas estão boas, quando a gente quer pedir um caminho para Deus, quando a gente está em dúvida sobre alguma coisa, quando a gente quer agradecer pela bênção dada? Por que a gente só ora quando temos problemas? Por que a gente só ora quando estamos em desespero? E a gente falou sobre a maravilhosa graça de Deus, onde a graça de Deus chegou, onde na verdade, na ventre daquele peixe, onde de alguma maneira não fazia mais sentido.
Falamos também se o Deus é suficiente, falamos sobre os ídolos que são criados quando Jonas, durante sua oração, vai falando sobre os ídolos que nada servem. E a gente ficou pensando, será que nós como cristãos, ou nós como seres humanos, aí vamos falar para todos, será que nós não temos nossos próprios ídolos? E a gente bateu um papo como ídolo, como tudo aquilo que se coloca acima de Deus, tudo aquilo que se coloca como prioridade para você. E por fim a gente fez uma pergunta que falava, na verdade, sobre Jonas se arrependeu? Foi uma pergunta retórica. Para quê? Para que a gente pudesse estar desenvolvendo isso durante os próximos capítulos. E quando a gente falou de arrependimento, eu lembro que a gente falou um pouco sobre confissão, ou seja, a gente precisa no reconhecimento, a gente precisa reconhecer que pecou e a gente precisa arrepender, confessar, né, confessar esse pecado diante de Deus e que as nossas atitudes, né, elas possam de alguma forma a prática, né, onde a gente no dia a dia a gente vai ter atitudes que demonstrem que esse arrependimento de fato aconteceu. Então precisa ter prática, não pode ficar só na teoria. E aí a gente vai pro próximo capítulo. E aí o engraçado é que o tema de hoje, quando a lógica humana vê um ponto final, Deus escreve um novo capítulo. Quando a lógica humana vê um ponto final, Deus escreve um novo capítulo. Essa semana passada eu fui com os meus filhos, né, cara, minha esposa, pra gente assistir os Minions e os Monstros, né? E os Minions, como vocês sabem, eu pelo menos gosto bastante dos Minions, né? Eles sempre têm o foco deles, na verdade, é sempre ter alguém, um personagem, né? Um vilão, alguém que seja mal o suficiente para que eles possam servir aquele vilão. E não muito diferente dos outros filmes em que a gente tem os Minions participando, eles estão sempre em busca do monstro mais perverso que pode para que eles possam servi-lo. E a gente percebe que nesse filme acontece a mesma coisa nesse desenho, onde eles procuram um vilão, um monstro, alguém muito poderoso e que seja mal o suficiente para eles poderem apresentar seus serviços e colocar à disposição deles. Só que todas as vezes que eles estão com esses vilões, eles fazem alguma besteira e esses vilões acabam morrendo ou esses vilões acabam se machucando, expulsando os minions. Então mostra uma saga deles buscando esses vilões. E aí a gente vai perceber também uma coisa engraçada dos Minions, é que eles fazem umas pequenas tiradas no filme em que eles vão voltando um pouquinho no Gru. O Gru, na verdade, nem entra nesse filme, dando um spoiler, né? Mas não vai entrar não, mas no finalzinho ele faz uma aparição do Gru. E aí eu queria pegar o ponto do Gru, porque o Gru, ele era uma criança que sofria bullying, era uma criança com umas dificuldades, então o sonho dele era ser vilão. E ele consegue ser vilão porque ele era muito inteligente, então ele pega toda a inteligência que ele tinha e procura para fazer as coisas ruins. Até que algumas crianças entram na vida deles, até que os Minions entram na vida deles, até que o Gru ele fica apaixonado. Então a gente percebe que aquilo que de alguma forma moldava a vida dele para o mal, agora de alguma maneira foi escrito um novo capítulo, uma nova história. Um Gru perverso, um Gru mau, um Gru que só queria fazer aquilo que era errado, um Gru que se alimentava de coisas ruins, começa a ter uma nova história escrita quando as crianças entram na vida dele, quando os Minions entram na vida dele e quando entra uma mulher na vida dele. Eu acredito que isso tem um pouco a ver com o que a gente está falando aqui, guardadas as devidas proporções, porque eu acho que de alguma forma, quando Deus entra na nossa vida também, a gente tem tudo para escrever um novo capítulo na nossa história. Não importa quantas coisas ruins você fez, não importa o quanto o seu passado seja tenebroso, quando a lógica humana vê um ponto final, Deus ele escreve um novo capítulo. E é sobre isso que eu quero que a gente bata um papo, que a gente compreenda hoje isso. E aí eu queria que a gente batesse um papo especificamente de um Deus das segundas chances. Vamos lá no capítulo 3 do livro de Jonas, ele fala assim, ó: A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas recebeu a palavra do Senhor e foi a Nínive. Opa, peraí, vamos lá. Então estamos falando aqui de Nínive, do Jonas capítulo 3, versículo 1 ao 3,
onde de alguma forma ali a gente percebe Jonas vindo a palavra do Senhor, né? Jonas se arrepende, ele vai falando que na verdade agora ele cumprirá aquilo que Deus havia determinado para ele. Agora farei de fato aquilo que foi combinado, Senhor, isso no capítulo 2, quando ele é vomitado aí pela boca do peixe, né? Pela boca do grande peixe, né? Ele é colocado ali em terra e ele vai para Nínive de fato cumprir. Então, o legal é que a palavra de Deus ela faz questão de repetir a mesma coisa que foi no capítulo 1. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Só que da outra vez, Jonas foi para Tarsis. Dessa vez, Jonas obedece à palavra do Senhor e vai a Nínive. Ou seja, é Deus dando uma segunda chance para o profeta. E aí, sabe qual é legal que eu fiquei pensando? Porque quando a gente fala em segundas chances, a gente fica tentando ou isolando, ou a gente está falando de Jonas, e a gente se esquece que Deus também está dando uma segunda chance para os ninivitas. Então a gente percebe que Deus ele está não só tratando o coração de Jonas, como também ele está dando uma segunda chance para os ninivitas. E como é que isso é engraçado, né? Porque muitas vezes nós, às vezes que somos aqueles que acreditam na palavra de Deus, que são evangélicos, né? Que têm o temor do Senhor no seu coração, a gente prega o evangelho, a gente anuncia a palavra, só que muitas vezes a gente se coloca num pedestal como se a gente não precisasse ser salvo, como se a gente não precisasse mudar alguma coisa da nossa vida ou do nosso caráter, como se de alguma maneira nós fôssemos infalíveis, como se toda a missão que Deus dá, ele necessariamente tem um foco na outra pessoa. Lembra que eu falei que por vezes Deus ele pode nos curar num processo de cura de uma outra pessoa? Lembra que eu falei que por vezes Deus pode estar tratando o nosso caráter quando nós somos instrumentos de Deus para o tratamento do caráter de uma pessoa? Então, por vezes, toda vez que Deus chama a gente para uma missão, lembre que Deus também está trabalhando no seu coração. Você não é um ato isolado, você não é a última bolacha, o último biscoito do pacote, tá bom? Então, Deus também está trabalhando no seu coração e quando Deus quer te usar para que ele dê uma segunda oportunidade para alguém, é também Deus dando uma oportunidade para você exercer a misericórdia que talvez tenha ficado de lado, é você estar dando exercer a empatia quando isso ficou de lado, quando você tem a capacidade de exercer outras coisas boas que às vezes estão adormecidas no seu coração, assim como Jonas estava ali naquele barco no capítulo 1. Então, a gente primeiro vai pensar a primeira parte que recomeçar é possível, gente. Tá bom? Eu sei que em meio às adversidades, Deus sempre pode abrir um novo caminho, Deus sempre abre um novo caminho. Não importa o que esteja acontecendo, como eu falei, não importa como as coisas estão ocorrendo, não importa o quão desanimado você esteja, não importa o quão desfocado você esteja, sempre é possível recomeçar. E Deus ele dá uma segunda chance. Então Deus hoje, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, Deus vem e fala para você o seguinte: Lincoln, Wellison, Danusa, Anderson, Adriana, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncia você. A pergunta é: como você responderá esse chamado de Deus? Porque a gente tem se esquivado indo para Tarsis em vários lugares, em vários momentos, gente. Quantas desculpas nós damos para Deus? Quantos talvez, quantos porquês, quantos senãos, quantos sis nós colocamos diante de Deus para que a gente não cumpra aquilo que de fato Ele quer que a gente faça. Então, hoje, Deus ele te dá uma segunda chance. Recomeçar é possível. A pergunta é: o que você vai fazer com essa chance que Ele está te dando? Porque Deus quer te usar. Apesar das falhas humanas, Deus ainda escolhe te usar, gente. Ó, na Bíblia nós estamos recheados de profetas, de homens e mulheres de Deus que cometeram seus equívocos. Moisés era impulsivo. Moisés foi um assassino, matou um egípcio. Mas mesmo assim ele foi um instrumento nas mãos de Deus para libertar o povo de Faraó. Por vezes Moisés não se sentiu capacitado e foi diante de Deus pedir para que pudesse colocar outra pessoa, mandar alguém, porque ele não se sentia capaz. Mesmo assim, Deus usou um cara imperfeito. Quando a gente lembra de Pedro, a gente vai falar sobre a impulsividade, instabilidade de Pedro, que Pedro que negou o Senhor 3 vezes.
E mesmo assim, esse cara foi um dos principais pilares da igreja. A gente vai falar sobre Sansão, com um cara indisciplinado e com paixões desordeiras, que mesmo assim foi um instrumento, um juiz escolhido, ou melhor, foi escolhido por Deus desde o ventre, ali no livro de Juízes. Então a gente vai perceber que, apesar das decisões equivocadas dele, Deus usou ele também para enfraquecer os filisteus. A gente vai ver Davi. Davi era um cara com diversas falhas morais e caracterizado por abuso de poder, mas ainda assim foi conhecido como um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependeu e confessava os seus pecados diante do Senhor. A gente vai ver Jacó, que era simplesmente focado ali em engano e manipulação, onde ele engana o seu pai para que de alguma maneira ele ganhe a primogenitura do seu irmão Esaú. E o legal é que já a partir de Jacó foram feitas 12 tribos de Israel. Mas o cara foi partido, tudo partiu de um engano de manipulação. A gente vê Gideão, um cara também com medo e insegurança, ainda assim ele foi usado para libertar Israel das mãos dos midianitas. A gente vê Elias, um grande profeta de Deus, que acabou com Jezabel, acabou com os 300 profetas ali de Baal, mas mesmo assim sentiu medo, foi para uma caverna, mas Deus foi lá e fortaleceu. Então, se a gente continuar aqui, a gente vai perceber que Deus, ele procura pessoas imperfeitas mesmo, porque ele sabe que nós somos imperfeitos, mas ele quer usar a mim, ele quer usar você, assim como ele usou todos esses homens de Deus. E aí a gente precisa entender que recomeçar é possível, que Deus quer te usar, mas que precisa ter obediência. E obediência é caminhado na fé. Ou seja, porque a gente precisa ter um ato de fé mesmo com conflitos internos presentes. Porque ainda que o fato de Jonas ter feito uma oração dentro do peixe de súplica, reconhecendo a soberania de Deus, não significa que os conflitos internos de Jonas se cessaram. Não significa que as dúvidas que pairavam sobre o coração dele acabaram. Não significa que os problemas que ele enfrentava cessaram. Não significa que as dificuldades que a vida lhe impunha terminaram. Mas a obediência, ela está intrinsecamente ligada à fé, e a fé como ação. A fé não como algo somente de pensar, mas algo de agir. Então a nossa fé tem que ser uma obediência prática, uma obediência do dia a dia. Porque não basta você querer recomeçar, não basta Deus querer te usar, se você de fato não agarrar essa segunda chance. Seja você nos teus pecados diários, seja você nas falhas que você tem cometido, ou seja você abrindo mão de uma missão que claramente Deus te deu para fazer. E a gente vai partindo aqui também para um outro momento, onde a gente vai falar sobre Jonas obedece, mas o coração ainda resiste. Se a gente pegar Jonas capítulo 1, Jonas capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer assim: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Ou seja, Nínive tinha aproximadamente 120 mil habitantes. E segundo a Bíblia, segundo os historiadores, ela precisaria aí de 3 dias. Segundo os historiadores, ela precisaria de 3 dias para ser percorrida. E a gente faz uma pergunta. Peraí, se eu tenho uma cidade daquele tamanho, com 120 mil habitantes, e segundo os historiadores aí, precisariam de 3 dias para ser percorrida pelo seu tamanho, por que cargas d'água Jonas pregaria em apenas um dia? Porque apesar de Jonas ter obedecido, o coração dele ainda resistia. Porque é engraçado que Jonas, ele prega o juízo de Deus sem abrir a porta da esperança para o coração daqueles ninivitas. Olha a pregação de Jonas, gente. Ele fala assim: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Somente fala isso.
Ele não fala mais nada. Ele não fala de um Deus de esperança, de um Deus de... Jonas acabou de ter uma experiência com Deus. Jonas era um profeta que teve uma experiência no reino de Jeroboão II. A gente vê Jonas que acabou de sair de uma experiência, de uma tempestade, de ser engolido por um grande peixe, de viver ali um momento de relacionamento com Deus, de orar ao Senhor, de voltar a oração à sua vida, porque Jonas no capítulo 1 não ora, ele só ora quando na adversidade. E aí, parece que o que aconteceu com Jonas já sumiu. Foi com uma névoa, com uma neblina que já não está mais ali. Peraí, esse cara acabou de vir de um impacto, de uma experiência impactante com Deus. E mesmo assim isso não foi suficiente para refletir na mensagem que ele traz para o povo. O que isso simboliza para a gente? Porque não basta nós termos alguns picos de experiências com Deus, se essas experiências com Deus não trazem transformação para o nosso coração, se eles não trazem doçura para a nossa pregação e não trazem doçura para a nossa alma. Não adianta você ter grandes experiências com Deus se essas experiências não refletirem e te tornar um ser humano melhor. Jonas chega lá e fala assim: já que eu tenho que vir aqui, tá bom, vou obedecer, mas vai ser do meu jeito. Ok, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Como se eles não fossem se converter. Por quê? Porque os conflitos de Jonas estavam vindo à tona. E pode ser que esteja acontecendo isso com a gente também. Pode ser que você não esteja obedecendo porque os seus conflitos fizeram, mas pode ser que você não limpe. Tudo bem. Eu estou entendendo a tua mensagem, Jonas capítulo 3. Eu sei que... Eu acho que eu estou pronto para obedecer, mas os conflitos, o coração ainda resiste. Então você cumpriu uma coisa boa. Está obedecendo, mas existem coisas que precisam ser tratadas no seu coração, gente. Jonas estava com o coração duro, mas acabou de vir de uma experiência sobrenatural com Deus. Isso tem muito a ver comigo, tem muito a ver contigo, como eu falei. Como é que eu posso vir de uma experiência sobrenatural com Deus e isso não mudar a minha forma de enxergar o mundo, não trazer empatia para o meu coração, não tentar me colocar no lugar do próximo? Como é que eu não posso chegar e pregar o evangelho do jeito que tem que ser pregado? Por que eu não posso chamar as pessoas para que elas se libertem dos seus pecados, daquilo que desagrada o coração de Deus? Por que o pecado não deve ser confrontado? Por que o nosso evangelho hoje está light demais? Pode tudo. Um Deus que aceita tudo. Deus aceita tudo, gente. Deus aceita você. Não o que você faz, mas quem você é, porque Ele te ama. Nós precisamos mudar as nossas atitudes. Nós precisamos mudar o nosso coração. Se existem coisas conflitantes dentro dele, a gente precisa trabalhar isso. Só que a gente percebe que as experiências impactantes que Jonas teve no capítulo 2, quando foi engolido pelo peixe, depois quando foi lançado ali em Nínive novamente, não estavam trazendo grandes impactos na pregação do evangelho. Ele apenas obedecia, mas o seu coração ainda resistia. O velho homem ficava batendo a porta, resistindo. Peraí, a gente não iria não. Então tá, a gente vai, mas então vai ser do nosso jeito. Ou seja, estava difícil separar o eu de Jonas com a vontade de Deus, do Deus soberano. E a gente, nesse sentido, a gente continua, porque isso me faz fazer uma grande pergunta. Se Jonas obedecia, mas o coração dele continuava com conflitos internos, é possível fazer a vontade de Deus apesar dos descompassos pessoais? Isso é uma pergunta muito importante, gente. É possível fazer a vontade de Deus apesar dos descompassos pessoais? A gente meio que respondeu um pouquinho na outra quando a gente falou dos profetas de Deus que tinham ali. A gente falou de Elias, a gente falou de Davi, a gente foi falar de Gideão, a gente falou de Sansão, a gente falou de Moisés. A gente vai falando de diversos personagens bíblicos que tinham descompassos pessoais, que tinham conflitos internos e mesmo assim eles foram colocados diante de Deus. E aí eu queria que a gente batesse três pontos específicos nisso para a gente não ficar muito redundante e repetitivo. Mas eu queria fazer essa pontuação porque eu acho que ela é muito importante.
Porque, primeiro, a soberania de Deus ela se sobrepõe à lógica humana. A soberania de Deus se sobrepõe à lógica humana. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, vai dizer assim: porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ou seja, não há lógica humana que se sobreponha à soberania de Deus. Então, Deus ele sabe de todas as coisas. A vontade de Deus vai acontecer, gente. Os ninivitas, eles ouviriam a pregação do evangelho, quer Jonas quisesse, quer Jonas não quisesse. Deus não precisa de Jonas para que a vontade soberana dele aconteça. Mas a questão é que Deus queria utilizar Jonas. Por quê? Porque Deus precisava, Deus queria tratar o coração de Jonas. É uma via de mão dupla. Deus poderia usar qualquer profeta, Deus poderia usar até quem não era crente para poder pregar o evangelho para os ninivitas, que eles se converteriam, porque a palavra de Deus é poderosa. Mas Deus quer usar Jonas porque Deus ele também queria tratar o coração de Jonas. E a gente vai entrar mais nesse coração de Jonas, nas questões e nos porquês, no capítulo 4, na semana que vem, quando a gente fizer a conclusão. Então Deus ele vai usando essas coisas loucas deste mundo, achando que a nossa lógica humana não faz sentido. Ah, não. Muitas pessoas falam assim, né? Eu não vou para a igreja não, Lincoln, porque eu tenho muita coisa para acertar primeiro. Então, primeiro eu vou acertar a minha vida e depois eu vou para a igreja. Como se a pessoa tivesse a capacidade de mudar alguma coisa na vida dela. Nós não temos essa capacidade. Nós não somos capazes de mudar a nossa própria vida. Na lógica humana, a gente entende que sim. As pessoas do mundo entendem que a gente tem a capacidade de mudar a nossa própria vida. A gente não, a gente entende que a mudança ela vem pelo poder de Deus na transformação do nosso caráter, pela transformação do evangelho que nos dá pelas boas novas sobre aquilo que a palavra diz. E a gente vai falar em Romanos capítulo 7, versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isso é na minha carne, porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não faço. Ou seja, porque os descompassos de fato são inerentes, gente. Não há o que você fazer. Não importa a missão que Deus esteja te dando, não importa qual é a determinação que Deus está dando para a sua vida, não importa o pecado que Deus está mandando você abandonar e você está usando ele como bibelô aí na cabeceira da sua cama, não importa o desafio que você está enfrentando para cumprir a vontade de Deus. Esses descompassos são inerentes à natureza humana. Por quê? Porque o mal que eu não quero fazer, isso eu faço. Mas o Romanos continua, mas o bem que eu preciso fazer, este eu não faço. Por causa do pecado, nós somos pecadores. Então, gente, a pergunta é possível fazer a vontade de Deus para descompassos pessoais? Sim, óbvio que sim. Porque isso é um processo. E aí, um alerta. Não se pode confundir que eu tenho fraquezas e tenho áreas da minha vida, facetas do meu caráter que estão em transformação, estão sendo trabalhadas. Conviver deliberadamente em desobediência e arrependimento. Ou seja, o cara acha que pode fazer a vontade de Deus, o cara acha que pode servir Deus de qualquer maneira. Sem o mínimo de comprometimento com o evangelho, sem dar o testemunho do Senhor, sem abandonar o seu pecado, sem abrir mão das suas vontades. Que evangelho é esse que você não abre mão de nada? É por isso que a gente hoje, como eu tenho dito, temos diversas religiões, porque as pessoas procuram religiões que se adaptem ao estilo de vida delas. Ninguém quer abrir mão de nada. E como você, que se diz servo de Deus, como você, que se diz cristão, ou como você, que tem, sei lá, uma simpatia pelo evangelho, enxerga isso, como você entende como Deus enxerga isso. Senhor, eu quero te servir, não é da minha maneira. Foi o que Jonas falou. Eu sou profeta, mas eu sou profeta quando eu quero. Eu faço a tua vontade, mas quando me convém.
Eu faço o que o Senhor deseja, desde que isso não conflite com algo que eu acho que na minha lógica humana faz mais sentido do que o Senhor. E a gente começa a ditar para Deus o que a gente quer fazer. Então a gente não pode perder isso de vista. Não é de qualquer jeito. Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus qualquer. É um Deus com caixa alta, com D maiúsculo, não D com D minúsculo. Então, não ache também que você pode servir a Deus de qualquer jeito. No processo de caminhada com Deus em que você serve, em que você se coloca como instrumento, você paralelamente precisa estar colocando de Deus as dificuldades que você está tendo de tratar o seu caráter, tá bom, gente? Não achem que você pode servir de qualquer jeito. Ah, não, eu preciso tratar essa área do meu caráter não porque Deus entende. Não, pô. Não, pô. Não. O seu caráter precisa ser tratado à mesma medida em que você continua servindo a Deus. Porque se a gente esperar para estar perfeito, para servir a Deus, vai estar todo mundo no céu, ninguém prega o evangelho na terra. Não esqueça disso. Você precisa tratar o seu pecado. O seu pecado precisa ser reconhecido, precisa ser confessado e você precisa mudar as suas atitudes. Servir a Deus de qualquer jeito não é assim que funciona. Mas mesmo assim, Deus ele está nesse processo de fazer com que o coração de Jonas, mesmo de rebelde, ele possa entrar nos eixos, porque Deus não desistiu de Jonas. Lembra que eu falei sobre o recomeço lá no início? Deus das segundas chances? Deus sabe da tua dificuldade. Deus sabe do teu coração. Deus sabe o quanto você é turrão, cabeça dura. Mas ainda assim ele não desiste de você. Ainda assim, ele te ama de um tal jeito que ele quer te envolver nesse processo, não só para salvar pessoas, mas para curar você também, para você ser salvo. Então, como eu sempre falo, por vezes Deus ele quer salvar pessoas e nesse processo de salvação ele inclui você também. Tem coisas que às vezes a gente quer se isolar, achando que a gente vai resolver o problema e não resolve. Quando Deus quer nos curar no processo, Deus quer nos curar na caminhada. Existem momentos que a gente tem que parar, gente, para ser curado? Sim. Mas por vezes a nossa vida é cíclica. A nossa vida ela é agitada, ela é corrida. Então é no dia a dia que a gente vai se curando, vai se cuidando, vai se sarando, vai melhorando aspectos do nosso caráter. Isso é importante, tá bom? Você tem descompassos pessoais naturais, mas isso não é uma desculpa para que você não os trate, ok? E aí eu queria que a gente também pensasse em que Deus ele é o gerente do processo. Como assim, Lincoln? No capítulo 3 está 5 a 10, mas eu resumi, acho que eu coloquei o 10 só aqui. Os ninivitas creram, jejuaram e se arrependeram do maior ao menor. Ou seja, não importa o grau de importância, a hierarquia social em que eles estavam inseridos. É como se Deus tivesse pego o mais rico até o mais pobre, ou do rei até o serviçal que fica ali limpando as fezes dos animais. Se arrependeu e Deus não os destruiu. Eu coloquei essa figura de uma antena porque eu queria que a gente fizesse eu achei uma analogia, eu gostei muito dessa analogia quando pensei nela. Porque eu entendo que a torre de transmissão é Deus. As ondas eletromagnéticas que essa onda de transmissão explode, eu entendo que a gente pode chamar do Espírito Santo. A antena que recebe essas ondas eletromagnéticas sou eu, que sou a antena digital. E a TV ou o aparelho pelo qual essa TV digital trará essa imagem decodificada são as pessoas pelos quais o evangelho precisa chegar. Então a gente tem essa torre que é o Senhor, que é Deus, jogando as ondas eletromagnéticas, cujo Espírito Santo traz para o nosso coração como decodificador, como antena, e a gente traz o sinal para a TV, que são as pessoas. Então a gente precisa lembrar que a gente é só antena. A gente só é responsável por fazer com que o sinal que chegou para a gente chegue na TV, gente. É só isso. Deus ele é o gerente do processo. Por mais que Jonas estivesse de má vontade, por mais que Jonas tivesse dificuldade,
Deus, ele é o gerente do processo. E pode ser que você talvez não esteja como Jonas rebelde. Pode ser que talvez você não esteja como Jonas com o coração conflituoso no sentido de não quero fazer isso porque eles não merecem, não. Mas pode ser que talvez você esteja numa situação de insegurança mesmo. Pode ser que você não esteja se sentindo capaz, assim como aconteceu com Moisés. Jonas é um exemplo de um cara turrão e de um cara egoísta que está vivendo um momento ali complicado. Mas você pode estar vivendo algo também parecido, mas com percepções e perspectivas diferentes. De alguém inseguro, de alguém que não se sente capaz, de alguém que não tem tempo. Mas lembre-se, Deus, ele é o gerente do processo. E você é simplesmente uma antena. Aí eu até coloquei aí, a mensagem ela não pertence ao portador. Gente, eu não crio a mensagem. Ah, não, porque eu fiz uma gente, o pregador que se coloca diante das pessoas e fala assim, eu fiz a mensagem. Não, você não fez a mensagem. Você é o portador da mensagem que já existe, das boas novas, que é a palavra de Deus. A gente não precisa criar nada, gente. É só pregar o evangelho está escrito, o evangelho está disposto em diversas línguas, em diversas traduções. Nova linguagem de hoje, Almeida. Gente, o que tem de tipo de tradução hoje já está ali. A palavra de Deus já está pronta. A gente só precisa ser um canal de Deus para fazer com que ela chegue às pessoas de uma maneira organizada, como eu estou fazendo com você aqui. O máximo que eu estou fazendo é decodificando aqui e colocando de uma maneira que fique mais clara. Mas eu estou pegando exatamente a palavra de Deus. Então lembre-se que durante esse processo de pregação do Evangelho, ainda que Jonas só fizesse uma mensagem muito simplória para aqueles ninivitas lá, dizendo que se arrependam, porque em 40 dias Nínive será destruída. Cadê? Como é? Jonas capítulo 3, versículo 4. Não vai acontecer. Então, às vezes não tem uma cidade de 120 mil habitantes sem que você, se Deus quer que você seja um instrumento. Às vezes é sua casa com apenas um habitante, seu marido, ou com 3 habitantes, com seu marido, com seus 2 filhos, ou com 2 habitantes, o seu pai e sua mãe, ou talvez seja no seu trabalho com 30 habitantes, que sejam as pessoas do seu círculo. Quem é a tua Nínive? Quem é a sua Nínive? Gente, a gente fica olhando tanto para fora que às vezes a nossa Nínive está dentro da nossa casa, a nossa Nínive está dentro do nosso trabalho, a nossa Nínive está dentro do nosso coração, a nossa Nínive está dentro da nossa escola, está dentro da nossa faculdade. Que tipo de impacto a gente está sendo no ambiente que a gente está inserido? Lembre-se, você é apenas um mensageiro. O poder está na origem do sinal e o poder vem de Deus. E aí isso é engraçado porque eu estava lembrando aqui de um filme que é O Despertar de uma Paixão, que a gente tinha ali um Eduardo Norton e esqueci o nome da mulher aqui, mas ele fala sobre estavam na China e tinha um bacteriologista e eles vão para um povoado que está com epidemia de cólera. E chegando lá, o principal rio que abastece ali aquela pequena aldeia, aquele pequeno povoado, começa a ser começa a contaminar os habitantes porque aquela água está contaminada. Só que na ignorância do povo eles não conseguem fazer isso. Só que durante as pesquisas ele tinha um grupo de apoio, eles percebem que havia um pequeno riacho, um pequeno local que não havia contaminação. Não era tão distante, mas eram águas que não se comunicavam com essa que estava contaminada. Qual a ideia que eles tiveram? Eles fizeram uma coisa muito bem, como é que eu poderia assim, caseira. Pegaram bambus, cortaram esses bambus e fizeram como se fosse eu esqueci o nome, uma roda para gerar ali, uma engenharia para fazer com que a água pudesse ser puxada daquele lugar, passasse pelos bambus
e chegasse no local de abastecimento daquela cidade. E depois de muito trabalho, com o povo todo ajudando, deu certo. E aí eu percebi que, na verdade, o bambu, ele era nada mais, nada menos do que o... E a gente vai percebendo que, na verdade, o bambu, ele não estava responsável por limpar a água. O bambu não estava responsável por tratar a água com cólera. O bambu era simplesmente um veículo, era um canal para fazer com que aquela água limpa chegasse ao local. Então a gente vai perceber que nós, por vezes, somos apenas um instrumento. E aí o problema é quando a gente quer se meter nas coisas, quando a gente quer mudar a mensagem, porque se nosso bambu, se esse cano, se esse bambu tiver também muito sujo, a água limpa entra, é suja e chega contaminada lá no local. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, porque por mais que nós tenhamos crises, por mais que nós tenhamos aí, como a gente falou, algumas dificuldades, alguns conflitos internos, a gente tem que transmitir a mensagem do jeito que Deus está mandando, do jeito que a Bíblia é. Muitas vezes as pessoas, o que as pessoas estão falando hoje, gente? O que o evangelho está sendo deturpado hoje? As pessoas pegam a palavra de Deus, o canal de transmissão que a antena está sujo, que são as pessoas, elas deturpam a palavra para o seu bel prazer, para os seus próprios interesses. É aquela palavra que estava limpa durante essa transmissão para a TV chega suja, chega com ruído, chega cheio de pontilhadinho, chega cheio, a imagem fica entravando, subindo e descendo. Então a gente tem que tomar cuidado. A gente não pode confundir as coisas. Por mais que a gente esteja com problemas, por mais que a gente tenha dificuldades, nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus, mas não podemos permitir que os nossos conflitos de interesse, que às vezes a nossa má vontade mesmo para algumas coisas, não deturpem e não turvem a palavra de Deus. Por quê? Porque aquele povo ouve o clamor, gente. Deus está atento a quem clama. Então, talvez você esteja aí hoje ouvindo o evangelho, ouvindo uma palavra, precisando de uma palavra. Não importa quem você seja, não importa o que aconteceu, os ninivitas eram um povo mau, os ninivitas eram um povo cruel, era um povo poderoso, e ele aproveitava da sua soberania, do seu potencial bélico para se insurgir sobre outras nações. Eles eram cruéis. E mesmo assim, Deus deu uma segunda chance para eles. Porque Deus ouve o nosso clamor, ele é assim. Faz parte do caráter de Deus, da natureza de Deus, uma natureza misericordiosa, de graça, de um favor imerecido. Então, você é um instrumento para fazer com que esse evangelho chegue às pessoas e, ao mesmo tempo, você também está dentro desse processo de libertação, de cura. Em 2 Crônicas 7,14, ele vai falar que o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos. Eu ouvir a minha voz, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Deus escuta. Deus está com o ouvido atento ao nosso clamor. Quais são as tuas crises? Lincoln, talvez hoje eu mesmo sendo um homem, uma mulher de Deus, mesmo acreditando no Evangelho, eu estou muito mais para os ninivitas do que para o Jonas. Cara, Jonas também precisava se converter de novo. Jonas se perdeu. Talvez os midianitas eram maus, eram cruéis, mas ainda havia a ignorância de não ter o conhecimento do Evangelho. Mas Jonas tinha. Então, se a gente parar para fazer um peso, a gente vai perceber que Jonas ele tinha um peso bem maior. E lembre-se, não posso controlar o depois, apenas estar disponível para servir. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Paulo planta, Apolo rega, mas Deus dá o crescimento. Deus é o gerente do processo. A tua função é só pregar. O que vai acontecer depois, gente, é com Ele. Ele que vai dar o crescimento.
É Ele quem faz, é Ele quem sabe. Se Deus permitir que a gente colha os frutos, ótimo. Mas se preocupe em pregar o Evangelho. Se preocupe em ser antena. Se preocupe em ser o bambu que faz com que o Evangelho chegue, com que a água chegue onde precisa chegar, que as ondas eletromagnéticas, que a imagem digital chegue na TV que precisa chegar. Seja esse canal de Deus, ainda que você tenha os seus conflitos internos. Tá bom? E lembre-se, o processo está na mão do gerente, está na mão do dono, que é Deus. E a gente está finalizando, concluindo, pela lógica humana, Nínive mereceria destruição. Pela lógica humana, um povo inimigo dificilmente se arrependeria. Pela lógica humana, uma pregação simples, feita por um profeta relutante, não transformaria uma cidade. Mas o Deus que não cabe na nossa lógica fez tudo isso e muito mais. Então a gente vai ver que de fato isso é uma coisa muito presente, gente. A nossa lógica humana está o tempo todo, está entranhada dentro da gente. A gente sabe a resposta de tudo. A gente sabe tudo sobre política. A gente sabe tudo sobre futebol. A gente sabe tudo sobre tudo. E a gente não sabe nada. É muita maluquice. A gente ouve um podcast e a gente agora se acha que é o expert em política, por exemplo. A gente ouve um podcast, alguma coisa, e a gente agora se acha o psicanalista. A gente ouve um podcast e agora você entende que é um especialista no psique humano. Gente, vaidade, tudo vaidade, cuidado. Cuidado com essa tua lógica humana. Nínive merecia destruição. Um povo inimigo dificilmente se arrependeria. Uma pregação simples, feita por um profeta relutante, não transformaria uma cidade. Pela lógica humana, fala assim, meu irmão, que pregação é essa? Se você estivesse hoje na PIB do Grajaú e o pastor Wellington chegasse, gente, eu tenho hoje algo para falar com vocês. Se vocês não se arrependerem, em 40 dias o Grajaú será destruído. E fosse embora. E ficasse gritando, você, cara, esse cara é maluco. Tu acha que ele vai convencer alguém? Tu acha que ele vai converter alguém? Tu acha que ele vai mudar a vida de alguém? Tu acha que essa pregação desse cara aqui vai fazer com que a gente pense, repense no nosso modo de vida? Pela lógica humana, não. Mas pelo poder de Deus, pela soberania de Deus, pelo dono do processo, pelo gerente do processo, sim. Porque ele sabe o que faz e faz do jeito que quer, do jeito que faz, na hora que quer. Porque em 1 Coríntios, capítulo 1, capítulo 25, desculpa, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, 27 e 29 diz: porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus mais forte que a força do homem. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são, a fim de que ninguém se glorie diante dele. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: a tua lógica humana para mim não significa nada diante da minha soberania e diante do meu poder. Resumindo, é exatamente isso. Cuidado para você tentar trazer o Deus soberano para a tua lógica humana, não vai dar certo. E aí, dentro de o Deus que não cabe na minha lógica humana, a gente tem o capítulo 1, quando a gente falou, quando a lógica humana direciona o caminho. A gente, no estudo 2, a gente falou quando a lógica humana é desafiada pelo poder da oração. E nesse capítulo 3, que é o de hoje, que a gente falou quando a lógica humana vê um ponto final, Deus escreve um novo capítulo. Gente, hoje a gente olha para os ninivitas e a gente pode traçar uma analogia aí para diversas coisas que a gente vê como um ponto final. Delinquentes, bandidos, ladrões, corruptos, de diversas maneiras, tá? Corruptos desde o grande escalão até o pequeno escalão daquele cara que desvia, aquele cara que dá informações que são equivocadas aí na Receita Federal, pro imposto de renda. Tudo isso é corrupção, tá, gente? Não vê isso como algo menor, não. Ah, não, porque isso aqui não é uma corrupção, não. O cara tá... A diferença é que talvez ele
Já que tá pecando de uma maneira algo seguinte. Ah, tô pecando com 1 milhão, o cara tá pecando aqui com R$ 500. Mas é pecado, tá, gente? O que difere um do outro são as consequências. O cara que vai pecar aí por 1 milhão aí possivelmente vai ser preso, né? Mas já que no país que a gente tá, né? Felizmente aí a gente tá vendo a impunidade como algo normal. Mas isso não é o caso. Mas não importa o quanto você acha que o ponto final foi escrito, não importa a classe social, não importa o que você pensa, não importa o seu ideal, o seu partido político, não importa os traumas que você traz do passado, não importa o quão você se acha emocionalmente frágil, não importa quais são os conflitos que você enfrente, não importa como você foi criado, não importa o quão você foi espancado pela vida, quanto você foi espancado pelas emoções, não importa o quão feliz você é, todos nós, de alguma forma, precisamos da graça de Deus. Todos nós temos algo que precisamos melhorar. Todos nós precisamos de um novo capítulo em alguma área da nossa vida. E por mais que você sempre enxergue que o outro que precise, que o outro que é pecador, que o outro que precisa de remissão, sempre enxergue que o mesmo Deus que queria salvar os ninivitas era o mesmo Deus que queria tratar o coração do profeta, o canal, aquele que estava sendo o canal de pregação do evangelho. Então, cuidado, porque na lógica humana a gente sempre coloca um ponto final nas coisas. A gente sempre acha que não vai dar jeito, a gente sempre acha que não tem jeito, que não tem solução. Mas fica a mensagem para você, meu irmão, minha irmã. Deus hoje está escrevendo um novo capítulo na tua história. Deus está escrevendo um novo capítulo na sua vida. A pergunta é: o que você vai fazer diante da segunda chance? Porque segunda chance que ele deu. A gente vai falar sobre um coração humano que resiste, que apesar das segundas chances a gente pode resistir, os conflitos internos continuam. A gente vai falar sobre os descompassos humanos, que isso faz parte da nossa vida, mas que a gente falou, isso é muito importante. A gente não pode se utilizar, aproveitar do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa, para achar que a gente pode servir a Deus de qualquer jeito e sem querer tratar esses pecados. Não, você precisa servir ao Senhor e no processo está trabalhando aquilo que você entende que desagrada o coração de Deus. É um processo que caminha junto, gente. Porque no processo de santificação ele é um processo. Eu já falei sobre isso. A salvação é um ato. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com o teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Só que a gente entra no processo de santificação. A salvação ela começa a ser desenvolvida no nosso dia a dia, junto com esse processo de santificação. Então a gente precisa trazer os pecados à tona e não ficar guardando o pecado no porão ou achar que no mundo hoje light, onde Deus aceita tudo, não, Deus aceita todos. Deus não aceita tudo. É diferente. Nós precisamos, Deus aceita o ser humano. E a gente precisa entender o que Deus tem a soberania de todo o processo. Está nas mãos dele, ele sabe de tudo. Não existe nada que está acontecendo com você, que está acontecendo comigo, que está acontecendo com seu filho, com seu pai, com a sua mãe, que está acontecendo na faculdade, que está acontecendo em Bangladesh, que está acontecendo na Índia, que está acontecendo no Irã, que está acontecendo nos Estados Unidos, que está acontecendo em Israel, que está acontecendo na China, que está não importa onde, o Deus soberano enxerga tudo. E ele está no controle do processo. O problema é que nossa visão é limitada demais, a gente não consegue enxergar um palmo na nossa frente, mas o Deus soberano consegue. E fica tranquilo, que ainda que na tua lógica humana você está passando por um problemaço, está passando por um conflito, está passando por alguma coisa que você já colocou um ponto final, fica tranquilo. Você serve a um Deus que pode escrever um novo capítulo. E pode ser que isso seja apenas um início de uma história linda, de um processo de virada, de um processo de restauração, de um processo de cura, de um processo de libertação, de um processo de restauração do teu casamento, de um processo de restauração das tuas finanças, de um processo de restauração da tua casa, de um processo de restauração da tua parte profissional, não importa de que seja, de que Deus está escrevendo hoje. Todo dia Deus está escrevendo algo diferente em você. E aí, Deus está te dando uma segunda chance. O que você vai fazer com ela? Um abraço, graça e paz. Fiquem com Deus. Até a próxima semana que vem a gente está finalizando aí o livro de Jonas, tá bom? Um abraço, gente. Deus abençoe a todos.